Amém, irmãos e irmãs? A mensagem que Deus propôs no coração nessa manhã para dividir com a amada igreja é uma mensagem de discernimento espiritual. E nesse discernimento espiritual nós vamos compreender se nós estamos congregando no lugar certo ou se nós estamos congregando no lugar errado. Mas nós também temos que analisar isso dentro da nossa casa para ver como nós estamos exercendo o nosso sacerdócio. E a gente tem que analisar o nosso comportamento, porque Jesus Cristo nos chamou para sermos reis e sacerdotes. E quando eu olho para dentro da casa de Deus e para todas as nossas vidas, eu enxergo aqui sacerdotes. O texto que nós vamos meditar nessa manhã está no Evangelho de Isaías, capítulo de número 56, versículos de número 7 ao número 12. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Quando nós observamos o versículo de número 9, e quando nós observamos o versículo de número 12, existe um verbo incomum conjugado nesses dois versículos, e o verbo é vinde. Então eu entendo que na nossa caminhada da fé, existe uma batalha espiritual, um cabo de guerra, aonde sempre vão tentar nos conduzir para um ambiente, aonde nesse ambiente, como está escrito no versículo de número 9, quem está dizendo é o Senhor, vinde. Mas quando a gente olha o versículo de número 12, quem está dizendo vinde são pastores que nada sabem, são pastores que servem vinho e bebida forte. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando Deus diz o seu vinde, olha como que ele diz para mim e para você. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 ao 30, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então guarda algo. Deus, quando Ele nos leva, Ele vai nos levar para um lugar, para primeiro a gente aprender dEle, e segundo, para despedaçar da nossa vida todo jugo e todo fardo que não é leve e suave. Sabe aquele jugo que a gente está preso com o infiel? Ele vai despedaçar isso, ou transformando o infiel numa pessoa fiel, ou arrancando o infiel da nossa vida. Você sabe aquela prática que eu e você fazemos de errado? Isso é pecado, e o pecado joga sobre as nossas costas um fardo, um peso, e ele vai trabalhar para tirar o pecado da minha e da sua vida.
porque assim eu e você encontraremos descanso para nossa alma. Então o vinde do Senhor vai nos arrebatar para um lugar como esse. Mas o vinde desses pastores que nada sabem, como diz o versículo 12 de Isaías 56, esse vinde deles é para servir para a gente vinho e bebida forte. E olha o que está escrito em Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 8 a 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Se envolver com sacerdotes errados, olha aqui o que vem: morte. Aí ele continua dizendo, olha lá: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. O primeiro vinde, o Senhor fala: e aprende de mim. Mas se eu estiver bebendo vinho e bebida forte, você sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou aprender o certo. Como diz aí o versículo de número 10, eu nunca vou saber a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Se eu estiver envolvido com sacerdotes que estão embriagados, eu nunca vou aprender nada. E aí o santo e o profano é a mesma coisa, o imundo e o limpo é a mesma coisa. E o que virá sobre a nossa vida não é vida e vida em abundância. Eu sempre estarei preso num jugo desigual com o infiel, com o jugo pesado, e sempre estarei preso no pecado, um fardo pesado. Então saiba de algo: existe um cabo de guerra, irmãos. Sempre vai vir dois convites para nós. Num está a bênção e no outro está a maldição. E aí a gente tem que ter discernimento espiritual para não se envolver com sacerdotes que estão embriagados. E além de estar embriagado, ainda serve para os seus filhos. Eu tenho aqui um monte de filho na fé, irmãos. Tu é pai dentro da tua casa, é sacerdote lá. Tu é mãe lá, é sacerdote lá. Como é que está o exercício sacerdotal lá dentro? Isso não é só dentro da igreja, não. Ele vai levar a gente para a sua casa de orar. A sua casa tem que ser uma casa de oração. A igreja que a gente congrega tem que ser uma casa de oração. A minha vida tem que ser uma casa de orar. Olha o que diz o versículo 9 de Isaías 56 que a gente estava lendo. Vamos entender um pouquinho isso aqui. O que Deus quer dizer? Ele fala assim, vós, todos os animais do campo e todos os animais dos bosques, vinde comer. Quando é que Deus chamou os animais do campo e os animais do bosque para vir comer? Foi nos tempos da arca de Noé. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13 ao 22. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Irmãos, Jesus disse isso, que o dia da sua vinda será como os dias nos tempos de Noé. Porventura nós não estamos vendo a terra cheia de violência? Deus vai destruir tudo, irmãos. Aí ele continua: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e as betumarás por dentro e por fora com betume. Sabe o que é isso? Isolamento, santificação. Nada de fora entra e nada de dentro o quê? Sai. E olha a madeira que a gente tem que buscar onde? No monte. Isso vem para separar o santo do profano. Aí continuamos.
E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Olha lá, farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Observa que são 3 o quê? Andares. Aí ele continua: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Agora presta atenção nisso, ó. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Olha lá agora. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Olha lá, continua: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Olha agora lá, ó. E leva contigo de toda o que, irmãos? Comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Você sabe o que tinha dentro da arca? Mantimento. Observa que esse mantimento ia preservar as vidas, irmãos. Quanto que a gente anuncia: fica onde tem palavra de vida eterna, fica onde tem palavra de vida eterna. Você sabe o que significa essa arca? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 3. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então a primeira coisa é uma congregação de justos. A arca é uma congregação de justos. Quantas vezes a gente quer levar a nossa família para a congregação que é errada? A arca é uma congregação de justos. Mas olha o que continua dizendo lá, olha lá que interessante, irmãos. Aí ele fala: de todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, e macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, de 7 em 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Ah, como que aqui tem a separação daquilo que é puro e daquilo que é imundo, ou seja, daquilo que é limpo e daquilo que não é limpo. Dentro da arca de salvação de Deus não tem embriaguez espiritual. Todos vão discernir o que é limpo daquilo que não é limpo. Observa que a arca tinha 3 andares, fazendo menção do tabernáculo. O tabernáculo tem átrio, lugar santo e santíssimo, ou seja, esses 3 níveis nos dará também discernimento espiritual para entender o que é santo e o que é o que? Profano. Então numa congregação é a congregação de justos, na outra congregação, irmãos, é a congregação de ímpios. Numa o joio não prevalece dentro, na outra o trigo não vai prevalecer dentro, porque Deus vai olhar para esse trigo e vai falar: sai daí, sai daí. E nós vamos entender isso em vários textos que nós vamos ler. Olha o problema da embriaguez, irmão. O juízo vem. Se vocês meditarem em Gênesis, depois vocês meditam lá com calma. O texto diz que o pensamento do povo era continuamente mal, e nós aprendemos na quinta-feira que quando os filhos do homem têm esse pensamento continuamente mal no teu coração, o juízo vem, irmão. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo de número 2 a 8, é um texto muito conhecido por nós. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Olha lá, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Ao vinho, que ao invés de nos encher do Espírito Santo, simbolizando o sangue de Cristo, nos embriaga para ficar praticando prostituições aos olhos de Deus. Aí ele diz: e os reis da terra fornicaram com ela, ao comércio, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha a colheita: tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. E nós aprendemos que o juízo vem sobre as más obras, aí vem sobre as boas para nos abençoar. Olha lá: no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento em pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Você sabe o que está acontecendo aqui com essa mulher? Essa rainha está dando tudo certo, está bebendo do vinho da ira da fornicação, e está tudo bem. Aí ele diz: olha lá, portanto, num dia, às vezes a gente acha que vai ficar padecendo, né? Dia após, não. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Não nos envolvamos com pastores que servem vinho e bebida. Que vinho é esse? Esse aqui, ó, vinho da ira da sua fornicação. Você sabe que é o mais triste? Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 5, versículo 37 ao 39. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá as odres, e entornar-se-á o vinho, e as odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Olha lá agora: e ninguém tendo bebido velho quer logo novo, porque diz: melhor é o velho. Irmãos, o vinho velho é o vinho da ira da fornicação, e quem bebe desse vinho velho não quer logo novo. Ele fala: não, isso aqui é melhor. Mas por que é melhor? Porque agrada a carne, porque satisfaz a vontade da carne. Aí não quer, porque sabe que para poder colocar o vinho novo dentro tem que nascer de novo, tem que ser uma odre nova. Porque se colocar um vinho novo numa odre que não nasce de novo, o texto diz aqui, ó, vai romper, não vai conservar a presença de Deus em si. A verdade é essa: a gente não quer de cara isso. A gente quer na nossa vida quer continuar bebendo vinho e a bebida forte. E quando a gente se envolve com esse vinho, olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo de número 17 ao 21. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o que ele diz agora aqui: não vos embriagueis com vinho, ao vinho velho, mas ele diz: em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem está embriagado com esse vinho está vazio do Espírito Santo de Deus, está vazio. Aí ele diz, olha lá: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. A boca fala o que o coração está cheio, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de
Deus. Olha o que tem no meio: temor, que é o princípio da sabedoria. Irmãos, é para a gente discernir. Nós vamos abrir agora no detalhe quais são as obras que tem no lugar que não é uma congregação de justos, mas é uma congregação de ímpios. No lugar onde não é uma casa de oração, mas é um covil de ladrão ou um prosélito, para que a gente nunca seja enganado. O papel de um pastor é ensinar o filho no caminho. Lá na frente, cada um vai tomar as suas escolhas. Uns vão voar, tu já sabe discernir para tomar as decisões certas da tua vida. Outros vão ficar e tu vai saber discernir se a igreja continua caminhando para o alvo ou se ela perdeu o foco do alvo. Olha o que diz o versículo 10 lá de Isaías 56. Nós vamos desmembrá-lo, esse versículo, em 3 partes. A primeira coisa que ele vai dizer acerca de uma congregação de ímpios, ele vai falar, olha lá, ó: todos os seus atalaias são cegos. Irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que é um atalaia. Um atalaia é uma sentinela. Você já viu um quartel onde tem uma torre de vigia e fica aquele homem lá em cima armado como uma sentinela, prestando atenção para poder avisar o quartel se o perigo vem? Essa é a função de um atalaia. Mas se o atalaia estiver cego, ele vai avisar do quê? E aqui eu estou falando de cegueira espiritual. Por isso que olha o que Ezequiel disse no capítulo 3, versículo 17 ao 21. Olha a função da atalaia: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Aí ele diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisarem ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua mão. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisastes, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livrastes a tua alma. Então a função de um atalaia é pregar contra o pecado, irmãos. Mas se tiver cego esse atalaia, olha o que sucederá. Mateus capítulo 15, versículo 14: deixai-os, sai do meio, não fica junto com esse atalaia cego. Aí ele fala: são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O salário do pecado é a morte. Se o atalaia está cego, ele não prega contra o pecado. E aí eu vou seguindo a visão desse atalaia cego. Sabe qual é o meu fim? Morte. Igreja que não prega contra o pecado, que tem lá dentro são atalaias cegos. Se dentro da nossa casa a gente não falar contra o pecado lá dentro, você sabe o que nós somos lá dentro? Atalaia cego. Nós temos a missão de alertar: essa obra é má aos olhos de Deus. Continuando o texto lá de Isaías, capítulo 56, versículo 10, a segunda parte. Olha como Deus caracteriza esses atalaias cegos. Ele vai dizer, olha lá: todos são cães mudos, não podem ladrar. Olha como que Deus chama eles do que, irmãos? De cães. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não acontece que a pisem com os pés e voltando-se vos despedace.
dá assim, guarda algo. Tu tá se santificando? Convive com o atalaia cego, ele vai te pisar. Ele vai vir para te despedaçar. Porque é isso que um cão faz. Ele vai tentar, irmãos, corromper a santidade alheia. Mas dá valor para quem está na imundícia. Passa a mão no erro. Você sabe o que um cão gosta? 2 Reis, capítulo de número 9, versículo 36. Olha o que alimenta um cão. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezá. Você sabe o que alimenta a vida de um falso profeta, de um atalaia cego? As obras de Jezá. Essa vaidade aí não tem problema. Tem um cão aí, tá? E quando tu prega a santidade, se levanta para despedaçar, se levanta para pisar. Você sabe o que os cães gostam? 1 Reis, capítulo 22, versículo 38 a 39. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? Se alimentam do sangue de Acabe. Mas observa que aqui nesse tanque aqui, o que tinha era sangue e água. E de quem que a gente lembra do sangue e da água? Da obra redentora na cruz que verteu de Jesus quando traspassaram ele. E naquilo o testemunho era fiel e verdadeiro. Mas quem estava envolvido com esse sangue, com essa água, eram prostitutas. É com esse sangue e água que eles se alimentam. Olha o vinho da ira da sua fornicação. Não é a prostituta que está se banhando para deixar as obras de prostituição, não. As escamas têm que cair dos olhos, irmãos. Observe lá no versículo 10, ele diz que os cães, lá de Isaías 56, fala assim, ó, são mudos, não podem ladrar. Sabe o que ele está dizendo? Estão tudo de boca fechada. E um cão ladra, ele late, irmãos, quando ele vê o perigo, que é a função de um atalaia. Um cão na nossa casa, quando ele começa a ladrar, ele quer avisar, ó, tem alguma coisa chegando aí, ou tem alguma coisa por perto, presta atenção. Então tudo com a boca fechada e não avisa ninguém. E aí, pai, lá na tua casa, tá vendo teu filho fazer tudo errado, como é que tá? Como um cão mudo? Se vão se converter ou não vão se converter, essa obra não é minha e não é sua. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas como pai, como mãe, nós temos o dever de não agir como atalaia cego, e não como cão mudo que não ladra. Nós temos o dever de chamar e falar: filho, filha, o que você está fazendo está errado. Daqui a pouco vem o juízo de Deus, você vai colher coisas que você não gosta. Nisso a minha mão e a sua mão vai estar limpa de sangue inocente, porque o pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. O pastor dentro da igreja tem o dever, irmãos, de falar: isso aqui é pecado, isso aqui é imundície, isso aqui é profanação, essas obras aqui não convêm a Deus, essas obras aqui não edificam. Se vai querer colocar por obras ou não, cada um tem o livre. Nosso pastor sempre pregou com muita sabedoria, ele sempre falou: a plantação é livre arbítrio, mas a colheita, irmãos, a colheita não tem livre arbítrio, não. Na colheita não existe livre arbítrio. Tudo isso aqui é para libertar uma casa, tudo isso daqui é para libertar a nossa vida, tudo isso daqui é para libertar uma igreja, porque numa congregação de justos, tu e a tua casa será salvo. Se quiserem entrar na arca. Olha lá o versículo 10, a terceira parte de Isaías 56. Olha o que ele diz: andam adormecidos, estão deitados, gostam do sono. Você sabe quando é que a gente dorme na fé? Sabe quando é que a gente gosta do sono? Efésios capítulo 5, versículo 11 ao 16 diz isso assim, ó:
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha o que ele diz: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando começa a se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, porque amam mais as trevas do que a luz, pronto, vai dormir. Aí o Senhor fala: desperta tu que dorme, levanta dentro. Só vai parar lá no meio do cemitério quem também está o que, irmãos? Morto. Levanta dentre os mortos. Só que, como diz o texto que a gente leu ali em Isaías capítulo 56, o versículo 10, diz assim: eles estão deitados, eles não querem levantar, porque eles gostam do sono, eles gostam do erro, eles gostam da prática errada, não quer levantar, não quer se levantar, ama ficar caído, ama as obras das trevas, ama mais as trevas do que a luz, ama se comportar como nécios. A gente leu ali em Efésios capítulo 5, versículo 15, e não andar como sábios. Irmãos, a gente pode em algum momento falhar e se comunicar com as obras das trevas e dormir um sono profundo, mas a hora que Deus fala desperta, a gente não pode amar o sono, a gente não pode permanecer adormecido. Quando eu vejo alguém deitado com sono, adormecido, sabe o que é isso? Gosta da zona de conforto. Observa que fala que Cristo esclarecerá no versículo 14. Esses atalaias cegos não têm esclarecimento da palavra de Deus. Então, como é que ele vai orientar para nós o caminho que é lâmpada e luz para a nossa vida? Só vai conduzir a gente por caminho de trevas. Vocês conseguem enxergar ao derredor isso, irmãos? E o mais triste de tudo isso, porque olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1 ao 4. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei com... Aqui está deitado. Em outras palavras, não quer ouvir o que Deus tem para falar. Porque para eu ouvir, eu tenho que me colocar de pé, eu tenho que sair da zona de conforto. E pode ter certeza que quando Deus falar, Ele vai ensinar o que é limpo e o que é sujo, ou puro, o que é impuro, o que é santo, o que é... Aí ele continua: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Quer dizer, ele teve que pôr de pé, ele teve que se movimentar, porque se Deus estava falando com ele, o Senhor falou: põe-te de pé que eu falarei. Agora Deus está falando, quer dizer, ele se colocou e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: filho de homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, transgrediram contra mim até o mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Guarda, sabe por que não quer se colocar de pé? Porque olha para quem ele vai ter que pregar: para uma nação rebelde, que são de semblante duro. Sabe quando a gente está pregando e falando da palavra de Deus e a pessoa fecha o rosto? Sabe que isso é conduta de casa rebelde, nação rebelde. Não tem o coração de carne, tem um coração de pedra. Então esse atalaia, ele não quer ser cheio do Espírito Santo para poder ir lá conflitar o pecado. Pelo contrário, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, dormindo, em silêncio. É mais fácil. O que é mais fácil? Eu ficar como um cão mudo que não quer ladrar? Ou eu ter que ir lá pregar contra o pecado de uma casa rebelde? Irmão, se Deus falou contigo, te encheu do Espírito, vai lá e prega. Quer ouçam, quer deixam de ir, prega. Teu papel e meu papel é pregar e falar o que Deus mandou a gente falar. Chega lá na tua casa e fala. Quer ouçam, quer deixam de ir. Se o que eu e você estamos falando é a palavra que Deus falou conosco para a gente retransmitir, irmãos, Ele vela pela palavra dEle. Mas guarda algo: Deus não vem contra uma nação, eu vou falar que eu vou até acrescentar, rebelde, sem antes Ele usar os seus
profetas, mas fala através do Espírito Santo de Deus, porque agora esse homem, quando se colocou de pé, o Espírito Santo entrou nele. E quando o Espírito Santo entra, ele combate o bom combate. Olha lá, versículo 11 de Isaías 56. A parte, olha o que fala ali, ó. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Irmãos, quando eu olho o guloso, eu lembro de um pecado, que é o pecado da glutonaria. Mas antes de eu falar em específico, de uma maneira que talvez a água dá até os artelhos, Deus falou algo comigo que vai um pouquinho mais no profundo. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aí continua. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes, que sacerdote? Os filhos de Eli, com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Quem que era esse? Os filhos de Eli. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma a ti tudo quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, guarda algo. Eu vou resumir as ofertas em 2 níveis. Existia o holocausto, que todo o holocausto era colocado no altar do sacrifício, ele era inteirinho de Deus. Só a pele ficava para o sacerdote. Mas existiam as outras ofertas, os outros sacrifícios, onde a gordura era queimada para Deus, e o restante ficava para os sacerdotes, para eles dividirem entre si. Gulosos são assim, sempre vai querer uma medida a mais. Sabe quando eu defraudo Deus no dízimo e na oferta? Tu é guloso, tá? Eu sou guloso. Você sabe quando começam a pedir ofertas alçadas além da justa medida, irmãos? Isso é guloso. Deus deu uma visão para o irmão aqui na igreja e mostrava esse garfo. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me fez lembrar disso. E eu entendi que era para revelar para a igreja: cuidado com o garfo, tá? Porque olha o que diz o versículo que a gente leu, 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do... Muito grande era o pecado. Deus matou Ananias e Safira porque meteram o garfo. Quantos? Aqui às vezes oferta de louvor, o homem quer ser adorado, está botando o garfo na panela e pegando uma porção que não é de direito dele. Esses homens não pensavam no teu próximo, só pensavam em si, não pensavam no reino de Deus e na sua justiça, só estavam preocupados com o seu ventre, em saciar a sua vontade. Você sabe o corpo da gente? Deus mandou a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí eu dou em partes, esquecendo que Ele pagou um bom e alto preço, para que a gente viesse a glorificar Deus no corpo e no espírito. Ah não, isso aqui eu não vou dar não, é dele. Se não entregar, tá botando o garfo na panela. E Deus não mostrou em vão para o teu profeta, não. E Ele está dizendo que quando eu e você agimos dessa maneira, grande é o nosso pecado. Você sabe o que Deus fez com os filhos de Eli? Matou
Você sabe o que Deus fez com Ananias e Safira? Matou. Você sabe o que Deus vai fazer comigo e com você se a gente não glorificar Ele no corpo e não glorificar Ele no espírito? Inferno vai matar. Você já entrou aí dentro de congregação que o pastor está metendo o garfo na panela? Olha o cuidado que tem que ter com a nossa entrega diante de Deus, com os dízimos e as ofertas que Deus requer de mim e requer de você, para que o nosso pecado não seja muito grande diante do Senhor. E olha que interessante o versículo 10 desse texto de 1 Samuel capítulo 2, que ele fala assim, queime-se primeiro a gordura de hoje, porque a premissa é para Deus. O homem começa a tocar na premissa de Deus. Deus já não é primeiro lugar na vida dele. E depois toma para ti tudo quanto desejar a tua alma. Sabe o que Deus está falando? Entrega a primeira parte para mim, e depois pode saciar a vontade do teu ventre, com responsabilidade, sem pecar a Deus. Aí tem gente que inverte. Quando tem a oportunidade de saciar a vontade do teu ventre, a obra de Deus, o reino de Deus, fazer a vontade de Deus é segundo. Botou o garfo na gordura, tá? Botou o garfo na gordura, na premissa. Não, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Aí as demais, Deus acrescenta e fala, vai. E o texto diz, não, agora hás de dar, e se não por força tomar, por força tomarei. Em outras palavras, começa a agir com força e violência. Tipo assim, eu já entendi o que eu tenho que fazer, porque o sacerdote orientou, mas eu não quero saber. Você sabe o que é isso? Agir com força aí? E olha que a palavra de Deus diz para mim e para você em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não embriagueis de vinho onde há contenda. Está botando o garfo na gordura, irmãos. Está agindo com força e violência. Está contendendo com a vontade de quem? Do Espírito de Deus. Está embriagado e não está cheio do Espírito Santo de Deus. Quantas igrejas que o culto força. O negócio é forçado. Se tu não der, tu não recebe. Se tu não der, vamos ter discernimento espiritual. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 ao 6. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha lá, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, sabe o que é isso? Guloso. A vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Aí Deus fala, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, vinho da ira da fornicação. Esse não tem um apetite, ele não é guloso pelas coisas que são dos céus. Ele não é guloso pelo reino de Deus e a sua justiça. Ele não é guloso para pensar nas coisas que são de cima. Ele é guloso para aquilo que satisfaz a vontade do teu e esquece que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Não tem fome pela justiça. Olha o que Deus diz para mim e para você em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles não se fartam. Olha lá, Isaías 56, versículo 11. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. E olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Essa gula deles não é fome e sede de justiça, não é fome e sede pelo reino, porque está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17,
Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quem tem fome e sede do reino de justiça, tem fome e sede do reino de Deus. É difícil ouvir, irmãos, mas a verdade nos liberta. Olha lá, Isaías 56, versículo 11, a segunda parte, ele diz assim, ó: e eles são pastores que nada compreendem. Como que são esses pastores? Nada compreendem. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, olha ali, ó, é soberbo. E o que está escrito agora ali? Nada sabem. O que esses pastores são? Pessoas que nada compreendem, nada sabem, mas delira acerca de questões e contendas das palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho guloso. Só pratique se eu receber algo em troca. Olha o que Deus fala: aparta-te dos tais. Quando falou de cego, ele fala desvia desses. Quando ele fala desses pastores que nada sabem, sabe por quê? Porque prevaricam contra a doutrina de Cristo. Olha lá, Isaías 56, versículo de número 11, a terceira parte desse versículo, olha lá: todos eles se tornam para o seu caminho. Irmãos, olha o que está escrito em Salmos de número 1, versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se ele se detém no seu caminho, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de... Não é no caminho de Cristo, é o caminho dele, é o caminho que ele acha que é reto para ele, é o caminho que ele constrói para ele, acha que é da maneira dele, da forma dele, do jeito dele. Por isso que eles tornam para o seu próprio caminho. E a Bíblia diz que eu e você não devemos nos deter no caminho de pecadores, e o único caminho que não é de pecador é o caminho do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Guarda algo, trilham qualquer caminho, menos o caminho de Jesus, que é o verbo de Deus. Olha o que está escrito, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. As pisadas é o caminho de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. Irmãos, quando eu e você andamos no caminho de Jesus, e não nesse caminho desse pastor, que prevarica contra a doutrina de Cristo, olha o que sobrevirá à minha vida e a sua. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas pisadas fomos sarados. Se andar no caminho desse pastor que prevarica contra a doutrina de Cristo, nunca vai ser sarado. Isaías capítulo 56, versículo 11. Olha o que diz a parte 4. Cada um para a sua ganância. Esses pastores vão cada um para a sua ganância. E olha o que está escrito em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao 16. Retendo firme e fiel palavra, que é conforme o que, irmãos? A doutrina. Nós acabamos de entender que quem nada sabe, nada compreende, prevarica contra a doutrina de Cristo. Olha lá: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso
tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, aos que prevaricam. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, fechar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Olha a embriaguez. Ele continua: por o que, irmãos? Torpe ganância. E o versículo que a gente acabou de ler lá: cada um para a sua ganância. O que eles têm é uma torpe ganância. Aí ele continua: um desses aí, que tem torpe ganância, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Olha a embriaguez, que não dá discernimento daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você sabe quem? Aquele que vai para a sua própria ganância. O texto deixa claro que ele é uma besta aos olhos de Deus. E o versículo 16 que a gente acabou de ler: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não são obreiros aprovados, porque estão reprovados, que não têm do que se envergonhar, porque são desobedientes, são abomináveis. Você sabe quem que é abominável para Deus? 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. É aquele que promove contenda entre irmãos. Sabe quem que é o irmão? O irmão é aquele que está fazendo a vontade de Deus. Veja que o ventre deles é preguiçoso. Preguiçoso para o quê? Para gerar o que é do reino de Deus e da sua justiça. Mas para as demais são gulosos. Observa que para esses, no versículo 15, vai dizer assim, para eles: nada é puro para os contaminados e infiéis. Não sabe discernir a diferença de puro e daquilo que é impuro. Cuidado, porque vai chegar o vinde na minha e na sua vida. É para aí que eu vou? São esses que eu vou seguir? Isaías 56, versículo 11, a última parte disso: cada um por sua parte. Esses pastores procedem dessa forma: cada um por sua parte. E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15: e que concórdia entre Cristo e Belial? Quem botava o garfo na panela estava se comportando como filho de... Aí ele fala: o que parte tem o fiel com o infiel? Que parte eu e você temos que ter com essas obras e com essas pessoas? Quando cada um vai por sua parte, guarda algo, nós nos tornamos homens amantes de si. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos vivendo os últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, cada um por sua parte. Sabe aquela fala que a gente ouve assim: cada um por si e Deus o quê? Por todos. Se está tudo bem com você ou não está tudo bem, cada um por si. Bom e quão suave é que os irmãos vivam em unir, mas ele abomina a unidade entre irmãos, porque são abomináveis. Eles não querem a unidade entre irmãos. Irmão é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu.
Olha lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, olha o ganancioso aí de novo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, quebraram aliança com Deus e não querem se reconciliar, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, olha lá, traidores, obstinados, trai e continua na obstinação do teu coração, orgulhosos, olha o colar da soberba, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, não faz o que Deus manda, faz a sua vontade para agradar ao seu desejo. Olha lá, tendo aparência de piedade, você olha e fala, não, tá aí uma pessoa que não prevarica com a doutrina de Cristo, contra a doutrina de Cristo, tá aí uma pessoa que tem a doutrina de Cristo na tua vida, tem aparência, mas nega a eficácia dela. Olha o que Deus fala de novo, destes, afasta-te. Quantas vezes Deus está falando, sai do meio, desvia, afasta-te, quantas vezes? Versículo 12 lá de Isaías 56, trarei vinho e beberemos bebida forte, a parte A. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Olha ali. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. O vinho é o que, irmãos? Escarnecedor. Você sabe o que essa congregação se torna? Uma roda de escarnecedores. Aonde tem alvoroço, não tem paz, irmãos. E se não tem paz, não tem a justiça de Deus, porque a justiça, paz e alegria aonde tem alvoroço, não tem paz e não tem alegria no Espírito, porque não tem reino de Deus. E o mais triste diz assim, olha lá, ó, e todo aquele que neles errar nunca será o quê? Sábio. E qual que é o problema de eu e você não ser sábio? Primeiro, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então significa que ali não tem temor de Deus. Segundo, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Ei, diante de Cristo nós somos a noiva de Cristo. Ei, esposa, destruiu com as próprias mãos? Se destruiu com as próprias mãos, saiba que se embriagou de vinho e de bebida forte, se envolveu com as pessoas erradas e praticou as coisas erradas. Mas eu profetizo que aonde tem o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, a roda dele vai ter uma videira frutífera. Mas não para produzir esse vinho que escarnece de Deus, é para produzir um vinho que é para a glória de Deus. Se envolva com pastores errados, se envolva com congregações erradas, se envolva com atalaias que são cães e pastores que nada sabem. E aqui pastores tira a figura humana, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, a voz que você e eu seguimos. Essa pessoa virou um pastor na nossa vida. Nunca vai ser sábio, e além de tudo ainda vai destruir a tua casa com as próprias, vai edificar uma arca, porque com as próprias mãos Noé edificou uma arca. Teve destruição ou salvação? Teve salvação. Estão enxergando? Versículo 7 de Isaías, capítulo 56, diz assim: mas aqui é o lugar que Deus quer levar eu e você. Também os levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você quer ver um exemplo de aceitação de holocausto e sacrifício? 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 12. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante ao Senhor. O que foi aceito lá? Holocaustos e sacrifícios.
sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, ao altar que é do Senhor, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então Salomão ofereceu sacrifícios e holocaustos. Olha agora lá. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada ao meu pai, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora o que, irmãos? Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar a este povo tão grande? Até aqui por enquanto. O que ele pediu? Sabedoria. Olha o lugar aonde a gente oferece o sacrifício, o holocausto, que é um lugar que Deus aceita. O que vem na nossa vida é sabedoria e conhecimento, diferente do outro lugar, que nunca será sábio. Olha lá, versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te odeiam, e nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O altar que Deus recebe o sacrifício e o holocausto está aqui, irmãos. Por isso, para finalizar, eu deixo esses 3 últimos versículos. Isaías capítulo 56, versículo 8, que é o texto que nós estamos meditando, 8, diz assim, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Você sabe o que Deus está falando? Está envolvido com atalaias cegos, com pastores que nada sabem, com congregações que são rodas de escarnecedores. E como diz o texto lá no versículo 12, é um lugar que não quer mudar, porque está escrito depois do ponto e vírgula: e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Não quer abrir mão do vinho e da bebida forte, porque se quisessem cessar, a palavra continua lá, que o homem é falho e pecador, mas não querem mudar. O amanhã querem fazer mais ainda disso. A palavra é dispersa. Vai para longe. Quantos lá na rede social, irmãos, bebendo vinho e bebida forte? Vai para longe. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha lá: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Isso é um abismo que puxa outro abismo. Aonde tem cães, tem maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A circuncisão é a circuncisão de coração, quando a gente tem aliança com a palavra de Deus no nosso coração. A falsa circuncisão é ter aliança com a falsa palavra, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Salmos de número 22, versículo 16, guarda isso. Esse texto faz menção da obra redentora de Cristo na cruz. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram. Os cães estão mais próximos da obra da cruz e da mensagem da cruz do que a gente imagina. Tem cães, irmãos, que já não proferem a mensagem da cruz e a gente já entende que aquilo é um cão, é um atalaia cego. E a voz que sai daquela pessoa não é a voz de um pastor. Mas tem muita gente envolvida com a mensagem da cruz e se comportando como cães em torno dela. Por isso, na minha e na sua caminhada na fé, nós poderemos estar envolvidos ou sendo pastores, mercenários ou lobos,
Cães é da mesma família dos lobos, mas quando tem torpe ganância, quando são gulosos e põem o garfo na panela, são também mercenários da fé. E essa mensagem de hoje é para que eu e você tenhamos discernimento espiritual. Olha para a casa de oração. Se você está vendo obras que vão na contramão disso, busca um lugar onde há uma congregação de justos e que não está servindo para o povo vinho e bebida forte. Mas por mais dura que seja a mensagem, ela é um vinho novo. E vinho novo é para quem se comporta como uma odre nova. Então é tempo da gente nascer de novo e se conformar segundo a palavra do nosso Deus. Odre velha vai buscar cães, cegos e pastores que nada sabem. Odres novas vão buscar a arca de Deus, aonde tem a verdadeira comida para vos alimentar, aonde nós vamos saber diferenciar o puro do impuro, o santo do profano, e entender que um dia a porta dessa arca fechará, e quem estiver para o lado de fora, que o Senhor possa convencer os nossos corações e nos levar sempre para o lugar certo, se envolver com as pessoas certas e fazer a gente agir corretamente. Toda voz que fala da palavra de Deus é uma voz pastoral. Seja para fazer o vinde, para beber vinho e bebida forte, seja para fazer o vinde, para levar para a arca onde tem alimento. E ovelha do Senhor conhece a voz do seu Senhor, segue a voz do seu Senhor e não segue outra voz. Caso contrário, nunca foi ovelha. Eu não sei se amanhã eu estou com os irmãos mais, porque o dia de amanhã pertence, mas uma coisa eu digo, que as ovelhas foram educadas no caminho e elas têm o discernimento espiritual para fazer as escolhas certas. Elas têm para escolher o que é certo. Não esqueçam disso. Jesus, quando ensinou tudo aos seus discípulos, chegou um tempo que ele disse que se o trigo ficasse e não morresse, ele ficaria só. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas quando Deus permitiu ele ser recolhido, a igreja deu e deu muito, muito fruto. Amém? E esse é o nosso papel, é preparar uma igreja para dar muito fruto, para a glória do nome dele.